Amanhã faz 5 anos que os 3 primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no Ceará. Época ruim, né não? Dia 19 de março de 2020, o governo do estado decretava o fechamento do comércio e de vários espaços para evitar a aglomeração. Aí, uma semana depois, a primeira morte pela doença, né, era registrada no nosso estado. O lockdown, quando eu falo essa palavra, chega a me dar um arrepio. Foi decretado em maio, período de restrições, período de tomada de medidas emergenciais para tentar conter o avanço de uma doença que fazia muitas vítimas pelo mundo. Tá na tela do BGM, agora é 7h30 em Fortaleza, 7h29, agora 7h30. 7h30, reloginho virou aqui em Fortaleza. O vírus já havia chegado ao Brasil meses antes. No Ceará, em março de 2020, os primeiros registros da Covid-19. Até então, a doença já havia provocado 118 mil casos e 4.200 mortes ao redor do mundo. No desenrolar de meses e anos seguintes, a Covid se espalharia por todos os continentes, com 778 milhões de casos e pelo menos 7 milhões de mortes registradas. No Brasil, mais de 37 milhões foram infectados e 700 mil acabaram mortos, segundo as estatísticas oficiais. O cenário era de dúvidas e medo. Ainda não existiam vacinas e pouco se sabia sobre as formas de transmissão do vírus. Uma das primeiras medidas adotadas pelos países para conter a crise foi pedir que as pessoas ficassem em casa. No Ceará, as restrições começaram ainda em março. Primeiro, funcionamentos restritos, depois toque de recolher, até o decreto de lockdown. Foi muito desafiante e foi um momento de um grupo, eu não digo só eu, mas de um grupo liderado por mim, mas era um grupo, tomar decisões muito duras e antipáticas. Nós tínhamos convicção do que a gente estava fazendo. Protocolos sanitários tiveram que ser adotados. O uso de máscara virou item indispensável. A corrida era por leitos de UTI, de equipes preparadas, de infraestrutura que garantisse o tratamento adequado para os pacientes. 2 medidas fizeram com que nós não virássemos notícias ruins internacionalmente. Uma delas foi quando a gente tomou a decisão de suspender os atendimentos eletivos bem antes do pico da pandemia. Isso fez esvaziar os hospitais, então quando a gente chegou no pico da pandemia a gente tinha bastante leito. A outra foi alugar o Leonardo da Vinci e botar para funcionar em 15 dias. E a outra aproveitar, as unidades hospitalares que já existiam, construindo anexos de uma forma muito rápida. Criado aqui no Ceará, este equipamento ajudou a reduzir o número de intubações de pacientes que tiveram complicações pela Covid-19. O capacete Elmo ganhou destaque e transformou o combate contra uma das doenças mais desafiadoras da história da humanidade. Diante da quantidade insuficiente de respiradores, o Elmo foi utilizado em larga escala, a partir da segunda onda da Covid. Ao todo, foram distribuídos 11 mil capacetes para todo o país. Isso, a gente desenvolveu os protótipos do Senai, foram 9 protótipos ao total, em 3 meses de desenvolvimento, abril até junho, julho. E depois disso, a gente testou nos pacientes com Covid no Hospital Leonardo da Vinci, ligado à Secretaria de Saúde do Estado. O resultado foi muito bom, 60% dos pacientes tiveram uma performance muito boa, melhora grande. Conseguimos registro na Anvisa. Ainda hoje o equipamento é utilizado nas unidades de saúde. É um legado da pandemia, sem dúvida nenhuma, porque nós não tínhamos essa interface antes no Brasil, Essa interface agora está disponível. O capacete continua sendo usado. Por exemplo, nós estamos aqui usando o capacete para outras condições que não a Covid. E uma notícia que vem aí é a Fundação Elmo, uma fundação que vai usar recursos de premiação do capacete que ele recebeu para criar uma fundação de apoio à pesquisa e inovação nessa área de suporte respiratório. Essa corrida na busca por soluções efetivas contra o coronavírus foi amenizando em menos de um ano. No final de 2020, diversas plataformas de vacinas mostraram resultados animadores. Em janeiro de 2021,
o primeiro imunizante contra a Covid-19 foi aplicado no país. Desde o ano passado, a vacina está incluída no calendário nacional de vacinação. Você teve que produzir vacina num tempo muito curto, né? Então novas tecnologias foram aceleradas, foram, né, rapidamente colocadas em prática, e nós tivemos de fato vacinas num tempo até então impensável, né? Era impensável você ter uma boa vacina segura, eficaz, em menos do que 3, 5 anos. Petrônio tomou todas as doses da vacina e reconhece a importância dela como uma das formas de superar tamanho desafio. Foi importante porque, graças a Deus e a vacina, eu não peguei, a minha irmã pegou, mas foi leve. Até hoje ela sente sintomas que ela não sente o cheiro, essas coisas, ela tem nessa sequela, né? Mas graças a Deus tudo bem comigo, eu estou sadio. A pandemia deixou famílias em luto ao redor do mundo, mostrou os desafios no sistema de saúde e transformou para sempre a humanidade. Todo mundo sofreu muito, acho que a gente ainda paga o preço disso aí e eu espero que seja para um futuro melhor. Será? Como a reportagem, aproveitando que a reportagem finalizou, né? Relembrando aí o número de vítimas, não tem como eu não carimbar aqui, endossar a nossa solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos aí na pandemia para a Covid-19, né? As pessoas que, querendo ou não, ficaram com sequelas, tem gente com perda de memória, tem gente, enfim, por conta da Covid-19. Então, toda a nossa solidariedade e que bom, graças a Deus, que com todo o esforço do poder público, dai a César o que é de César, todos os esforços foram feitos pelo poder público estadual e só gratidão realmente, né? Graças a todo esse esforço, também a colaboração do povo, né, da população, a gente acabou se livrando aí, acho que a colaboração planetária, né? O planeta inteiro acometido por essa doença e foi um momento que, acho que de transição para a humanidade inteira, onde nós tivemos a oportunidade de nos refazer, de recomeçar, né? De aprender, de evoluir espiritualmente, evoluir enquanto seres humanos, depois de toda essa peleja enfrentada, nunca antes imaginada pelo cidadão do planeta, mas enfrentada e graças a Deus, assim, atravessamos, mas não posso deixar de ressaltar aqui a minha solidariedade profunda às pessoas, às famílias que perderam seus entes aí para essa doença. É até difícil falar, né? Até difícil da gente se pronunciar com uma doença, com um fato tão inusitado que pegou todo mundo de surpresa.